Le mandó tengo el mensaje del Quando, rey. Ahí no había quando quien lo esse, tenho a detuviera. mensagem do rei, aí não tinha quem o O detivesse ou sea, ese hombre parasse. iba Esse derechito mensageiro, esse homem ia a hacer diretamente lo que le fazer mandó a hacer. aquilo que Igual como lhe mandou los de fazer, David, igualmente como os de los Davi, valientes. igualzinho como os de Yo Davi, quiero os agua. valentes de Davi. Eu quero água. Esas personas no vieron los Essas problemas y pessoas los não obstáculos en viram el os camino, problemas e sino atravesar obstáculos por el pelo por caminho, abajo y senão vamos a que buscarle un poco de atravessaram agua a por mi aí rey. para baixo. Vou Y buscar um fueron y pouco de água buscaron para y o la meu rei. Foram, utilizaron buscaram a como y água e metieron. voltaram. Como? Son muchas cosas que en la Biblia São uno muitas ve, por eso coisas ese que na Bíblia himno a pessoa vê. Por isso que esse encaja, vamos a hino decir, encaixa, con la vamos misma dizer situación que assim, com hay a mesma situação en el que mismo há o que escogido. existe no próprio escolhido. Yo quiero obedecerte, Eu pero quero dime qué obedecer-te, hago. mas falo o que eu Y son las instrucciones faço. que Dios nos E está são as dando. instruções que Deus nos Primero está empieza con dando. nuestras vidas, E luego sigue começa com con la nossas vidas, acción, depois continua com a ação, luego siguen los agindo, resultados. depois Y en la continua com tercera os etapa que empieza, resultados. Vê a la terceira palabra. etapa, Es começa com o quê? Com a hablar la palabra, palavra. hablar la Fala, palabra. fala a palavra, fala a Y palavra. cualquiera dirá, pero mira, si Qualquer um este no, dirá ou diria, olha, mas no esse não, cura ni esse un aí não estornudo. cura nem uma ¿Cuántos gripe, estornudos né? Uma espiritualmente son tosse. curados? Quantas tosses ¿Cuántos espirituais tumores foram espiritualmente curadas? son Quantos curados? tumores espirituais ¿Cuántos cojos foram curados? espiritualmente? Quantos ¿Cuántos ciegos? coxos espirituais? Quantos cegos? Infinidad. Ó, um monte, Luego va a venir la infinitos. vindicación. Depois vai vir a Pero lo que él dijo vindicação, fue, habla la confirmação, palabra. mas o que ele disse foi, fala a Habla, palavra. habla, habla, Fala, predica. fala, 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 prega. Vê? Instruye, enseña. Instrui, lê, Está todo instrui, ahí. ensina, está Habla, tudo aí. lee. Fala, lê. Ve, todo eso fue una Vê, tudo instrucción. isso foi Ok, instrução, uma yo voy a instrução. hacer eso. Eu disse, ok, eu vou fazer Yo isso, voy a estar ok. aquí. Eu vou Ahora, ficar ¿cómo hago? aqui. ¿Qué hago? Agora, como é que eu La faço? O que obediencia. é que eu faço? Yo Vê? voy, É a obediência. Eu yo vou. voy a mí, aunque pase Eu lo que pase. vou. Eu Pero vou. Aconteça o que estás comigo. aconteça, eu vou comigo. Mas tu estás comigo. Porque si tú no estás conmigo, yo no puedo Porque solo. se tu Tiene não que ser estás el comigo, eu Espíritu não Santo posso que esté sozinho. Tem que ser o con Espírito cada Santo profeta, que cada esteja com mensajero. cada profeta, com cada Pero claro, mensageiro. Mas é claro luego se iba a estar que viendo depois iria estar se cómo vendo, esse se Espíritu veria Santo iba a estar como esse sendo Espírito manifestado Santo para iria que se estar sendo cumpliera lo manifestado de para que se le cumprisse coronaremos. isso de o coroaremos. Cuando el pueblo Quando o lo povo reconoce, o reconhece, ahí queda coronado. aí fica Por coroado. consiguiente, ahí está encarnado. Portanto, aí está encarnado. Que lo hacen Olhem, esa o escritura fazem. posible, son Essa los mismos escritura escogidos de faz la isso. misma novia. Quem faz essa escritura possível são os próprios escolhidos. Y ahí está, ¿cómo? Amém. E Reconociéndolo aí é como como? rey. Como reconhecendo-o Y como ahí viene rei. a ser entonces el Espíritu Santo E aí encarnado. torna-se o Espírito Santo encarnado Ve que aí a vencer. O obediência Espírito viene Santo en el encarnado. Vê que aí a escogido, obediência vem no escolhido, a obediência, identificando el instrumento. identificando o Este es instrumento. el que Este estamos é esperando. ele. Este é o Lo que cual nós lo estamos hace el Israel esperando. celestial. E Y luego quem faz isso é o Dios es Israel tan tremendo en celestial. E sus cosas depois que viene y Deus lo é hace tão con el tremendo Israel nas suas terrenal. coisas que Porque vem el e o Israel faz com o terrenal Israel viene y dice, terreno. Porque o este es el que Israel estamos terreno vem e esperando. diz: Este Pa é que Dios quem lo nós corona estamos así. esperando. Y entonces viene a Pá! ser las E dos também o unciones. coroa também. Então vencer Porque lo une tornam-se as dos duas veces el unções, Señor. porque o Uno unge por el duas Israel vezes o celestial y otro Senhor, por el um Israel pelo terrenal. Israel celestial Lo e identifican dos de veces novo pelo como Israel, identificó dos veces el Israel pueblo terrenal. allá a David Veio, como rey. identificou duas vezes como o Dos povo veces fue ungido. identificou duas vezes O sea a que todo Davi. eso lo vemos Foi ahora ungido duas cumplido. vezes Davi. Agora vemos tudo Bueno, isso es cumprido. algo Bom, tremendo lo que é Dios. algo tremendo, extraordinário que Deus. Y eso de la fruta E isso de la tierra prometida, dos lo frutos da vamos a ir terra viendo. prometido, nós vamos ir vendo Y isso. vamos a ir E vamos experimentando ir eso experimentando en isso nuestra das vida, uvas em nossa en vida, donde vamos a darnos cuenta que onde las cosas vamos perceber que as de este coisas mundo no deste mundo não tienen parte não ni suerte têm, en esos não fazem frutos de la parte nem tierra sorte nesses prometida. frutos da No terra cuadran. prometida. Por eso hermano Não dice que se no va a haber enquadra. Por isso aviones, que o no van irmão a haber Branham diz que não vai ter aviões, cosas não vai ter tecnológicas en coisas el milenio, tecnológicas no milênio. porque eso no es compatible Porque isso con não los é frutos de la tierra compatível com prometida. os frutos da terra No prometida. cuadra, Não no se hay enquadra isso, não un tem wifi que um cuadre ahí Wi-Fi que con las se promesas de enquadre la aí tierra com as prometida promessas da con terra esto. prometida Por com eso isso, que tiene se que encaixe. É por isso llegar que un punto tem en que donde chegar num ponto todo hay onde que dejarlo, dice tudo tem que hermano deixar, Branham, que diz tú no ele. te Diz o irmão Branham sostengas que tu ni não te con un sustentes bastón. nem com um O bastão, sea, com uma vara, ou aún lo seja, pone como un até bastón mesmo coloca assim como con la um tierra que tú te bastão, sostengas. a terra que tu te No, sustentas. nada que tú Não, puedas tener nada de que tu aquí de la possas tierra, ter daqui da terra, sino que dejes todo. senão que tu deixes tudo isso, Ya tudo. ese es el límite, Já esa es la esse, desesperación. Ya ahí la já fe esse já é, já obligado esse tiene já é o que entrar. desespero e a fé Ahora, obrigatoriamente dar tem que el entrar, tem que resultado. obrar. A Ahora, do pues, uno tiene que seguirlo assustado, mas a paso pessoa tem que seguir de la passo a tierra y de passo este reino a porque no terra queda e de desse otra. reino, Si porque no, no puede uno
tem outras, senão a pessoa não pode subsistir, pois dar comida para casa por lá, tem que trabalhar. Tem que estudar, quem estuda tem que estudar, mas se tu se pores para ver até os próprios estudos, ou o mesmo estudo, o irmão Brana diz que Deus não mandou aí, vai, estudem, façam hospitais e tudo isso. Ele diz, vai, difundam, espalhem o Evangelho. Ou seja, aqui, tudo é pelo mesmo próprio sistema desse reino que entrou já assim, já estabelecendo-se coisas que não é o que Deus disse no princípio. Já vê, Jesus nem foi à escola, mas a pessoa não pode ficar dizendo não estudem. Então vai se criar uma série de jovens, talvez analfabetos, e outros podem aprender em casa, mas as pessoas podem pensar, esse é o que quer, é criar gente analfabeta, e não é desse jeito. O irmão Brana disse que eu não estou contra os estudos ou o estudo, é o sistema. Isso vai estar já sendo tirado no milênio, já no milênio. A educação vai ser toda divina, a educação. Já não vai ter aí isso de ter as pessoas engessadas, encaixadas 8 horas, um estudante dentro de uma sala de aula, num salão. Imagina isso. Estava comparando uma vez a prisão com a escola e é mais ou menos a mesma coisa. As coisas mais ou menos assim viram. O ônibus que leva os presos, o ônibus dos jovens, das crianças, e quase tudo era parecido. Claro que eles têm um pouquinho mais de liberdade na escola, porque elas vão cedinho, às 5 horas já estão na escola. E isso é uma escravidão. Vê, mas tudo isso vai ser tirado no milênio. E tudo isso vai começar a ser estabelecido desde aqui, e daqui, pouquinho a pouco. Não pense que isso é assim, uau, ele veio e pum, assim, de repente. Não, isso vai ser algo, uma coisa que vai ser estabelecida dessa forma, desse jeito. Mas isto dos frutos, aí de como colocá-los, pô-los em ação, agindo, como nós podemos ir praticando, treinando e falando, não de uma forma de brincadeira, senão a sério, a pessoa crendo, fazer isso, sempre focado que seja a favor da obra, não para o próprio benefício, porque se fosse assim, imagina isso, usaria-se o nome para o seu próprio benefício, aquela que encontrou-se no caminho, que ela quis, dá-me, eu te compro isso que tu tens, aos discípulos. Era uma adivinha, uma mágica, uma maga, mas aquilo que é de Deus não se vende, mas os escolhidos de Deus, ao saberem em obediência, podem conhecer como usar esses frutos para avançar, ter progresso na obra. Se é uma obra rápida, diz que a noiva nessa etapa fará em 1 ano o que os teólogos não fizeram em 2000 anos. 2000 anos, ou seja, que vigiem por aí que vai chegar o momento em que 1 ano, não sabemos desde quando vai começar, o melhor começa de uma forma progressiva, mas tem 1 ano em específico, que pode ser de junho a junho, de maio a maio, de setembro a setembro, vê, mas em 1 ano, como cair, como for, não de janeiro a dezembro, pode cair também de janeiro a dezembro, mas 1 ano, ele vai fazer uma obra tão gigantesca, tão grande em 1 ano, que preste atenção que ele fala em 1 ano, mas também tem os 30 e 40 dias, e esse é um pouquinho de tempo, um raiozinho de tempo, e olhem que interessante. 30 a 40 dias se diz, já está marcado, identificado, acontece a ressurreição, que também é um intervalo de tempo progressivo. Não sabemos desde que aconteça a transformação dos nossos corpos, que também pode ser de forma progressiva, de volta para trás. Quando aconteceu, pode acontecer tudo num dia ou pode acontecer por etapas, porque vai se estar realizando já um juízo, vai se estar fazendo. Portanto, se vão se saindo bem, vai, segue a eternidade, segue. Isso é o que eu estava falando. Este saiu bem, vai, este se saiu bem. E aí depois, ao ser transformado, então lembrem-se que esse corpo vai estar colocado aí, mas vai ter uma série de manifestações a nível mundial, enquanto se chegar o momento da ressurreição desse corpo estirado aí. E quando formos transformados aí, é que te indica 30, 40 dias, não é verdade? E depois, a fazer
a grande tribulação e a ceia das bodas. E onde está o ano? Onde está o ano? Não podes colocar o ano dentro da ceia das bodas. Esse ano já é antes. A noiva fará em um ano, ou seja, aqui estamos vendo, esse ano vai estar se cumprindo algo nesse ano, e no fim dele acontece a ressurreição por aí, 30, transformação 30, 40 dias e vamos embora. Ou seja, esse ano, certamente, os escolhidos vão percebendo, se dando conta, porque ele diz que se nós conhecemos estas 70 semanas de Daniel, conheceríamos o dia exato. E isso está nessas páginas, e não vai falhar nem um minuto, nem uma hora vai falhar. Ou seja, que esse conhecimento a igreja vai tê-lo, ou vai ter. E isso quer dizer que então as duas consciências juntas estarão nesse grupo escolhido. E é por isso que podem operar a favor dos próprios familiares. Porque agora, potencialmente está falado por nós. Oramos por nossos familiares, falamos por cura pelos outros, por nós mesmos, falamos pelos nossos familiares. E quando isso se tornar ou for uma realidade, aí vamos estar experimentando com as duas consciências juntas, nos escolhidos. O mensageiro, ao tê-la, isso já o vê feito, já vê isso feito, isso já está feito. Já está feito. Falta que eles compreendam esse mistério que é tão simples, que quando percebam como é que tudo isso funciona, e vão dizer, mas como é claro, porque não tinham essa consciência. É como quando tu dizes ou falas, pega um apontador e lápis, não tens o conhecimento do que é isso, o apontador e o lápis. E o lápis assim está meio chato. E qualquer um diz, então tira a ponta aí, mas tu dá para alguém que está na selva e nunca viu isso, ele não entende que esse lápis pode ter uma ponta. Vê? Mas uma vez que tu fazes isso e ensinas para ele, tu fazes para ele consciente esse ato. E assim é o transporte, a transportação. Assim é a parte da cura divina. Assim, tudo isso é assim, vai se tornando consciente no escolhido, e depois vai dizer, mas é tão fácil que é, porque se abriu esse inconsciente. Se o ser humano com 10%, e olha tudo o que fez, tudo o que conseguiu com 10%, só com 10%. Imagina que até podem fazer um avião voar, vê? Tudo isso pertence à quarta dimensão, mas na Terra Prometida tem tantas coisas que Deus mostrou assim, só uma pontinha, uma chispazinha assim na trajetória em Filipe. Tem uma chave aí. O próprio Eliseu caminhou bem rápido, como os carros com asas, como os cavalos, como as carruagens. Elias, mas Filipe, olha, foi um transporte tão rápido com Elias. E isso foi consciente a ele, essa parte de se transportar. De uma forma consciente. Agora tem um evento que o irmão Brana faz cada vez que ele fosse curar alguém, um ser humano, na sua mão. Vocês podem ver porque ele tentava mostrar a primeira e segunda etapa, sempre. Olhem, olha o que eu faço aqui. Coloca a mão aqui. Por exemplo, uma irmã lhe falou assim, desse jeito, e a irmã o tocou. Eu vou tocar agora na minha esposa, vê? Olha, e não acontece. E epa, aconteceu isso da mão. Aí. Tu estás bem, ou seja, ele quis mostrar para uma irmã o que acontecia com isso. E se ela me tocar, como ela não tem nenhuma doença, então não vai acontecer nada com a minha mão. E aconteceu, nós já sabemos dessa história. Pois no caso da cura aí, ele ficou explicando isso e disse, eu tenho que dizer 3 palavras altas. E diz, nenhum ser humano as tem conhecido. E as pronuncio. E ele aplaude 3 vezes. Bate as mãos. E passou uma menininha cega e ele diz, olá, preciosa, olá. Meu amor, tu me escutas? Ele pensou que fosse surda e cega também. Era surda. Me escutas? E ele continuou, e aí é que ele explica sobre essas palavras aí. E ele não fala para que não fala elas para que ele não disse aí nada delas, mas sim ele identificou ou soube que é Sara, a filha, soube por algo, e ele
lhe mandou por... Deu pressa a ela. Ele disse a neném que estava viva, uma que cuidava das crianças. O irmão pôs o brace na Sara para que ela não pudesse com sua boca pronunciar as palavras, porque ela assim com a sua fonética poderia produzi-la. Ele mandou colocar assim uma coisa na boca para tapar os dentinhos dos dentes, uma forma. A melhor ela tinha bem dobradinha e isso fazia com que ela pronunciasse isso. Tinha os dentes, uma coisinha nos dentes que fazia ela pronunciar, ou seja, que tem conhecimento que o irmão Branham teve, aquilo que vocês viram em uma parte, ou seja, Deus lhes mostrou como fazer isso, porque o anjo é quem faz as coisas. O anjo lhe diz ou lhe fala aquilo que eu te digo que tu faças. E tu falas, isso é exatamente o que eu faço. O que eu falo, o que eu digo que tu fazes. É sempre o anjo que faz tudo, mas ele precisa de um corpo humano que creia nisso. Ou que creia de todo o coração e que fale. Fale isso. As coisas tu não fazes como humano, é ele quem faz. A palavra quem traz é ele, não é eu, não é José Benjamim, é ele que traz. Que fala, que atrás, e as coisas, a existência é Ele. Tu não és criador, eu também não, mas Ele em ti se torna, tu te tornas um criador com Ele em ti, vê? Porque é Ele quem faz isso, vê? Ou seja, que todo esse conhecimento vai se ir tendo cada vez mais e mais. E depois vão dizer, mas é tão fácil que era, tão simples que era, e assim qualquer um, porque se abriram, te deram a conhecer isso. É por isso que as coisas na construção são importantes para tu colocar aí. O cenidor, a peneira é importante na construção, porque a areia fica fininho para que a pintura fique perfeita, as finalizações fiquem perfeitas e a cor se olhe direita, a cor se olhe bem. Tudo é um propósito. Essa peneira é para tirar aquilo que não serve. Até mesmo de nós mesmos, e temos algumas pedrinhas, é o crivo a peneira, porque ele quer se refletir em ti e colocar a brancura da pureza. Então aí, quando ele te peneira, tira todas as escórias, as escamas ou coisas, então é para que tu então possas, para que ele possa se refletir em ti, mas ele tira também os que não pertencem a essa parede. Vamos falar a esse emparedamento, né? Isso é em tempo de prova, o reboco. E é como se fala algo como ontem eu te falei, a pessoa pega o chiclete e fica mastigando o chiclete até o último, tirando do chiclete, vê, é que tem que perseverar até o fim, até o final. Não é o que fica aí esperando para ver o que é que acontece. Eu fico em casa, eu não vou para lá, eu prefiro que se cumpra a ressurreição e então eu vou ou irei. É quem perseverar. Aí é quem perseverar, esse será transformado. Amém. Vê, não pode ser uma pessoa, porque assim qualquer um. E muito mais se ficam falando contra, ficarem falando contra. Então essa pessoa que está esperando, não estaria esperando essa pessoa a sua transformação, porque uma pessoa assim que fale mal ou blasfeme, fale coisas, não pode ser uma pessoa digna de transformação. É impossível isso. E pelo outro lado, tu vês que o ministério é um ministério de separação. Se sabiam que viria esse ministério, o que ele está fazendo é desunindo. Bom, então tu tem que lutar com Jesus, porque lá ele fez a mesma coisa. Ele desuniu. Não, eu não venho, eu venho separar pai e filho. Ele falou isso. E filha. Aí uns disseram para Jesus, tu vais ficar sozinho, uma pessoa, um orador que vai estar dando uma conferência ou vai ficar chamando gente, tem que falar bonito. Esse o que fala é o contrário disso. O que ele fala tem uma mensagem que ele fala algo assim, ele fala contra para que vão embora. O irmão Branham diz, você sempre fala contra as mulheres. Não, eu não falo contra as mulheres. E o que eu falo é que o Espírito Santo me manda falar, e se eu tiver que ficar sozinho, então eu falo sozinho. Mas isso é o que muitos ministros não fizeram. Diz o irmão Branham, o que falta é que eles coloquem suas calças, porque não têm suas calças no seu devido lugar para falarem a verdade no púlpito, porque senão as pessoas vão embora e ficam sem o dízimo, porque daí é que eles vivem, porque para acúmulo são uns... não são trabalhadores e deveriam trabalhar, mas nesse tempo vai ficando tudo em ordem, vai se pondo tudo em ordem nesse tempo.